Bom dia, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho. Hoje, sexta-feira, dia 11 de julho de 2025. Da 14ª semana do tempo comum. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda nessa manhã. Que o Senhor Deus te abençoe. Que o Senhor Deus nessa manhã fale o seu coração as palavras necessárias para que você possa nortear a sua sexta-feira. Amém? Vamos ver aqui quem já chegou conosco. Irmão Cosme Souza. Deus abençoe, irmão Cosme, nessa manhã, em nome de Jesus. Raquel Félix, Deus abençoe. Um forte abraço para a irmã Francisca. Aninha Pereira, Deus abençoe nessa manhã. Ieda Almeida, Ieda, minha querida, Deus abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. E a todos os irmãos que estão entrando para mais uma manhã com o Evangelho. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Sintam-se acolhidos no nome do Senhor. Amém? O Evangelho nós continuamos meditando desde quarta-feira, né? Na nossa primeira live, nossa segunda live, na verdade, Mateus 10, e hoje nós vamos ler Mateus 10, o versículo 16. Vai dizer assim: E naquele tempo disse Jesus aos discípulos: Eis que eu envio vocês como ovelhas no meio dos lobos. Por isso, sejam prudentes como as serpentes, simples como as pombas. Cuidado com as pessoas, porque elas entregarão vocês a tribunais e açoites em sinagogas, e vocês serão conduzidos à presença de governadores e reis por minha causa, para darem testemunho diante deles e dos gentios. Quando entregarem vocês, não fiquem preocupados em saber como ou com quem irão falar, pois nessa hora lhes será indicado que vocês deverão falar, porque não serão vocês que falarão, mas o Espírito do seu Pai é que falará em vocês. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém, amados. Irmãos, nós estamos refletindo desde quarta-feira, dia 9, sobre todas as instruções que Jesus dá aos discípulos quando eles fossem sair para a missão. Nós sabemos que Jesus, na quarta-feira, que dia 9, nós lemos que Jesus deu autoridade sobre espíritos imundos e toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus convocou os 12 primeiros apóstolos, Jesus depois falou, depois de dar autoridade, Jesus convocou e Jesus deu a missão. A missão não era expulsar demônio e curar enfermidade. Isso era autoridade. Jesus deu a missão, era anunciar que o reino de Deus estava próximo. Então nós vimos isso do 1 ao 7. Do 7 ao 15, nós vimos que na caminhada, enquanto eles anunciassem Jesus, na nossa caminhada, na nossa missão, enquanto nós ouvimos falar de Jesus, que a gente não tenha medo de curar os enfermos, não tenha medo de expulsar os demônios, que das casas que entremos, ministremos a paz, porque somos agentes da paz. E aí quando chega hoje no 16 ao 23, a gente vai ver Jesus dizendo sobre os momentos de perseguição. Naqueles momentos ali não seriam apenas momentos bons, seriam momentos também de dificuldade.
Se tem uma coisa que o Senhor Jesus não esconde, amados, é que nós também passaremos por momentos de dificuldade. O Senhor Jesus mostra que além das situações adversas que nós passamos, nós vamos também passar por dificuldade. E aí Jesus não mostra um mar de rosas. Jesus não fala assim, vai ser tudo bom, todo mundo vai ouvir vocês, todo mundo vai aplaudir vocês. Não. O Senhor Jesus vai dizer, olha, quando vocês forem para essa missão com autoridade, curando, libertando, anunciando o reino de Deus, eu estou enviando vocês como ovelhas no meio dos matadores. Isso significa o quê? Que haveria perseguições, que haveria dificuldade. Amados, a caminhada com Jesus Cristo é você uma ovelha do bom pastor lutando para chegar no outro lado do deserto, com a ajuda do Espírito Santo, claro, debaixo da nuvem de Deus, claro, mas lutando contra os lobos, que é o quê? O diabo e todos os seus demônios. Nunca vai ser fácil. Para quem se coloca para servir ao Senhor, nunca vai ser fácil. Porque o lobo sempre vai tentar tragar as ovelhas. Ele vai tentar de um jeito, ele vai tentar de outro. Ele vai, amados, tentar fazer de um tudo para tentar tirar a ovelha do caminho. Jesus vai dizer, mas é eu que estou enviando vocês. O interessante, amados, que nessa jornada do deserto que nós passamos, não é o diabo que nos leva. É o próprio Senhor Jesus que nos coloca. Porque quem nos deu a missão? Quem nos deu a missão foi o Senhor Jesus. Quem dá a missão, dá a munição. Lembra que nós falamos isso essa semana? Então Jesus diz, eis que eu envio vocês como ovelha no meio dos lobos. Jesus é ciente dos perigos que atravessar o deserto terá em nossas vidas. Por isso que ele nos dá instruções. E é por isso que quando nós ouvimos a voz de Deus, as instruções da palavra de Deus, as instruções do altar, amados, Deus sempre vai nos guardar. Porque quem está comprometido com o altar guarda. E aí, qual é o conselho de Jesus para essas ovelhas rodeados de lobo? Sejam prudentes. Prudentes como quem? Como a serpente, né? Por que como a serpente? Porque a serpente ela é argilosa. Nós precisamos ser argilosos nesse sentido de esperteza. E quando eu digo esperteza aqui, não é querer se dar bem à custa do outro. Não é querer, amados irmãos e irmãs, passar o outro para trás. Não. Ser ágil aqui, ardiloso, é você tomar cuidado, preste bem atenção, é você tomar cuidado com aquilo que o inimigo tem arrumado contra você. A serpente, o que ela faz? Ela espera o momento certo para dar o bote. A serpente não é um bicho emocionado. Ela é um bicho calculista. Então eu preciso ser prudente, calculista. Não deixar que as minhas emoções me governem. Para quê? Para que eu tenha a agilidade da serpente. É um conselho que o próprio Senhor Jesus está nos dando nessa manhã. Não é o pastor Cássio. É a Bíblia, a palavra de Deus. Nos dá esse conselho de quê? De sermos
homens e mulheres prudentes. Pessoas que não falam antes do tempo. Pessoas, amados, que não agem antes do tempo. Pessoas, querido, que não agem nas suas emoções. Mas pessoas que ficam ali, esperando o tempo certo para agir. Mas no mesmo tempo que nós estamos atravessando esse deserto, né, rodeado de lobos e nós sendo ovelhas e precisamos ter a mesma agilidade da serpente e não maldade para matar, tá, irmãos? Agilidade para sobreviver. O Senhor Jesus também nos ensina a ser simples como uma pomba. O que uma pomba é, querida? A coisa mais simples do mundo. Já viu aquela praça? Desce aquele monte de pombinhos, se você jogar pipoca então, e eles ficam ali andando e não querem nem saber de nada. No mesmo tempo que eu preciso ser argiloso para atravessar o deserto, né? Não ser emocionado, não ser precipitado, eu preciso ter um coração muito simples. Um coração igual a Jesus, né? Pedindo ao Senhor um coração manso e humilde de coração. Para quê? Para que a agilidade da serpente me livre do mal, mas a simplicidade da pomba me leve para o lugar que eu preciso estar. Deus Imar Lourenço, Deus abençoe, minha querida. É isso mesmo, devemos pedir ao Senhor. Por isso, amados, não se tem como atravessar o deserto rodeado de uma mancha de lobos, né? Se eu não tiver agilidade da serpente, o cuidado da serpente, mas um coração simples da pomba. É a orientação de Jesus, amados. É a orientação de Jesus para a minha vida e para a sua vida nessa manhã. Esse evangelho que nós estamos estudando desde quarta-feira, ele é rico em conhecimento, em conselhos de Deus para a missão. Por isso, amados, precisamos pedir essa graça ao Senhor. Prudentes como a serpente, simples como a pomba. Olha o que o texto ainda vai dizer. Cuidado com as pessoas. Cuidado com as pessoas. Nem todo mundo, amados, é confiável. Nem todo mundo que se diz a sua amiga, seu amigo, é seu amigo e é sua amiga. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Por isso, quando eu tenho a agilidade, né? a esperteza da serpente e a simplicidade da pomba, eu vou permitir que todos se aproximem de mim. Mas eu não vou permitir que todos me acessem. Porque aqui, esse cuidado com as pessoas aqui, ele está com um ponto de exclamação ao lado. Cuidado. É um conselho de Deus para nossas vidas nessa manhã. Cuidado. Nem todo mundo que bate nas nossas costas é nosso amigo. Né? E ainda Jesus vai dizer para os primeiros discípulos, né? Porque eles eram os apóstolos e nós estamos debaixo do apostolado. Eles vos entregarão vocês aos tribunais e os açoites. E vocês serão conduzidos à presença dos reis por minha causa, para darem testemunho deles e dos gentios. Jesus mostra como é que eles deveriam fazer a missão, a agilidade, a simplicidade, mostra o cuidado que eles precisavam ter com as pessoas, mas Jesus fala, né, vocês vão ter que enfrentar umas guerras mais pesadas. A guerra pesada daqueles de primeiro apóstolos eram enfrentar presidentes, governadores, vereadores da época e defender aquilo que eles estavam pregando.
Quantos dos discípulos, quantas vezes o apóstolo Paulo foi interrogado, né, açoitado, e depois liberado, ele voltava para pregar. Por quê? Porque Jesus já tinha deixado dito que eles iriam enfrentar as autoridades, que eles iriam defender a fé, que eles iriam, amados irmãos e irmãs, precisar defender o evangelho para que hoje eu e você estivéssemos aqui ouvindo esse evangelho. Jesus não esconde essa realidade. Assim como Jesus não esconde hoje a realidade do tanto de coisas que nós temos que enfrentar para sobreviver e no final ainda ir para o céu. Jesus não esconde, querido, que nós vamos ter que enfrentar aqui. Se hoje a gente não precisa mais enfrentar o governador, o presidente, a gente não precisa mais enfrentar algumas pessoas, a gente precisa enfrentar as afrontas diárias. Precisamos, querido, enfrentar todos os dias o nosso eu, a nossa vontade. Quando aqueles vêm, querido, nos perseguindo e a gente não pode amaldiçoar, a gente tem que abençoar. Cada momento a igreja, querido, enfrenta um tipo de governo. E hoje, querido, particularmente, nós enfrentamos o governo de tudo é preconceito. Aquilo que nós acreditamos por fé é preconceito. Se a gente pensa diferente daqueles que hoje governam, é preconceito. Estamos sendo intolerantes. São, querido, coisas que o Senhor Jesus disse que nós enfrentaríamos e não poderíamos recuar. Nós temos a verdade de Deus no nosso coração. Nós precisamos da prudência da pomba, da serpente, a simplicidade da pomba, saber quem é e quem não é, e precisamos entender que vamos enfrentar embates até o dia que chegarmos no céu. Olha o que o texto ainda vai dizer. Quando entregarem vocês, não fiquem preocupados em saber o que vocês irão falar, pois nessa hora será indicado o que vocês deverão falar. Porque não serão vocês que falarão, mas o Espírito do seu Pai é que falará em vocês. Acabou. Não temas. Assim como o Espírito Santo não deixou aqueles iletrados do passado, os primeiros apóstolos, na mão, o Senhor Jesus nessa manhã está dizendo para mim e para você que nos momentos que nós fomos provados, nos momentos que nós fomos questionados, quem vai usar a nossa boca, quem vai nos ensinar todas as coisas, não é ninguém, é o Espírito Santo. O que eu devo fazer então, pastor Cássio? Eu só tenho que abrir a boca. Nos momentos de mais difícil, que a minha fé for questionada, eu vou abrir a boca e o meu Deus vai encher. E o meu Deus vai suprir. E o meu Deus vai me dar ousadia, como deu para Pedro, como deu para Paulo, como deu para Tiago, como deu para os pais da igreja, deu para os santos da igreja. O Senhor Jesus nos dará também. Eu só preciso entender que eu preciso estar debaixo de um apostolado. Eu posso fazer a missão sem estar debaixo do apostolado? Não. A missão só dará certo se eu estiver debaixo do apostolado. Eu só consigo atravessar, essa pobre ovelhinha aqui, só consigo atravessar o deserto se eu estiver debaixo da nuvem e sendo conduzido pelo bom pastor. Permita ao bom pastor conduzir a sua vida no dia de hoje. Fala, bom pastor, a minha vida é tua. Me conduza segundo o teu querer e a tua vontade. Palavra do Senhor,
Graças a Deus. Amém? Vamos orar nessa manhã, amado irmão e irmã? Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Hoje é dia que nós fazemos aliança com a água. Amém? Você que faz aliança com a água, coloque a sua água aí pertinho do visor. Vamos orar, vamos falar com Deus, né? Pastor, a gente pode orar pela água? Podemos, tá? Porque tudo que colocarmos a nossa mão será abençoado. E a água ela é um sinal de vida. Então, quando nós consagramos a água, ela se torna um símbolo sacramental, não um sacramento, mas sacramental. O invisível se tornando visível. E nós oramos pedindo ao Senhor que aonde essa água for bebida, aspergida ou derramada, haja manifestação de curas, milagres e libertação. Amém? E depois nós vamos estar orando o Salmo 91. Amém? Vamos orar ao Senhor nessa manhã, nessa sexta-feira. Deus, muito obrigado pelo Evangelho do dia, a liturgia da palavra. Muito obrigado porque esse Evangelho nos ensina tanto, Senhor. Poderíamos conversar horas e horas e horas sobre esse Evangelho, aprendendo e sentindo o Teu Espírito Santo. Mas nós aprendemos nessa manhã, Senhor, que é o próprio Jesus que nos permite passar no deserto, é o próprio Jesus que nos permite que os lobos fiquem ao nosso redor, mas é o bom pastor chamado Jesus que nos conduz no meio do deserto. Por isso nós pedimos nessa manhã, não nos permita sair debaixo da nuvem. Não nos permita, Senhor, sairmos debaixo das orientações do bom pastor, para que possamos chegar em segurança no outro lado. Senhor, nos dê nessa manhã a agilidade da serpente, a esperteza da serpente, o calculismo da serpente, mas também nos dê um coração simples como o da pomba, um coração simples como a do Senhor Jesus. Senhor, também rogamos o Senhor nessa manhã, nos ajuda a ter discernimento das pessoas. Não permita-nos, Senhor, sermos enganados por palavras doces, abraços, mas que, Senhor, nos dê uma visão de raio-x para saber quem pode ter acesso à nossa vida ou quem não pode ter. Rogamos o Senhor, Deus amado, essas coisas, que no momento, Deus amado, que passarmos por alguns embates na vida, o Senhor nos dê sabedoria e discernimento. Eu te peço nessa manhã, Senhor, usa a nossa boca, como a Tua palavra vai nos garantir que o Senhor usaria nos tempos de perseguição. Abençoe esse meu irmão, essa minha irmã, que está aqui ao vivo comigo, orando, Senhor, ouvindo o Evangelho. O meu irmão e a minha irmã, que vai ouvir o Evangelho durante o dia, pelo Facebook ou pelo YouTube, que o Senhor possa, Senhor, suprir cada necessidade. Queremos ser ovelhas e ovelhas do seu pasto. Por isso, nessa manhã, nos conduza em segurança, nos conduza em retidão, nos conduza pela tua graça. Rogo, Senhor, nessa manhã por todos os enfermos, rogo, Senhor, por todos aqueles que se recomendam as nossas orações, ou por quem nós somos obrigados a orar. Oramos nessa manhã, Senhor, pela igreja perseguida no mundo, oramos pelos países em guerra e oramos pela paz do Brasil. Oramos pela paz de Jerusalém, mas oramos pela paz da Palestina. Oramos, Senhor, por tudo e por todos, confiado na graça do bom pastor. Nesse momento, consagra a água da aliança, a fim de que essa água que vamos ingerir, aspergir ou derramar, ela se torne sinal da graça do Senhor nas nossas vidas. Que haja cura, libertação
e salvação. Nós consagramos a água no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Orando, Senhor, todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Orando, Senhor Deus amado, agradecendo todos os livramentos e pedindo, guarda o nosso dia. Seja o nosso dia uma bênção. No nome de Jesus, Pai. Nós oramos nessa manhã a oração que o Senhor Jesus nos ensinou dizendo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. E o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Diz o Senhor, o meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é um escudo broquel, não te assustará no terror noturno, nem da testa que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do ímpio, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão as tuas mãos para não tropeçar em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu livrar-o-ei, o pô-lo-ei salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrar-o-ei, o glorificar-o-ei, saciá-lo-ei com longevidade e mostrarei a minha salvação. Que desça sobre nós nessa manhã a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus te abençoe, meu irmão. Uma santa sexta-feira para você, um santo final de semana. Vá na igreja. Se você não tem uma comunidade de fé, procure uma comunidade de fé para servir, porque alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Segunda-feira, com a graça de Deus, nós estamos aqui em nome de Jesus para mais uma manhã com o Evangelho. Com Jesus é só vitória. Amém? Até daqui a pouco na oração da manhã, no nome do Senhor.